tudo bem? Já estamos de volta com mais uma edição do vosso e nosso Despertar. É com muito gosto e prazer que hoje nos voltamos aqui para partilhar com vocês aí do outro lado. Mais uma vez, uma experiência de vida, de resiliência com Deus e não só, com todos vocês também ali. Então, o nosso convidado de hoje, vamos preferir que ele faça a sua apresentação, certo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A casa. Está certo. Temos a honra de recebê-lo aqui. Obrigado. Pai e Senhor, boa tarde, boa noite. Segundo o vosso fuso horário, eu sou João Massanga. Tenho o privilégio de estar aqui hoje, graças a Deus. Exato. Sou casado, Manozete Massanga, por acaso esteve cá, e pastor também, graças a Deus. Obrigado. Então, Senhor João Massanga, aceitou o convite, Deus direcionou até cá para partilhar a sua experiência, não é? De vida com Deus. E para quem está aí do outro lado, também quer ouvir. Podemos ouvir um trechinho da sua experiência, Senhor João? À vontade. Então, vamos lá. Certo. Eu nasci em 1991, quando Cubango, Jamba, e graças a Deus cresci no berço onde os pais permaneceram vivos depois do meu nascimento e até hoje eles estão vivos, mas de lá para cá veio uma intensa jornada. Quando eu era pequeno eu já nasci no berço onde o meu pai consumia álcool, né? O nível que ele consumia álcool era considerado alcoólatra e isto foi um peso, foi um dos elementos mais frustrantes no seio familiar. Tanto que o meu primeiro irmão, antes de nascer, ou já nasceu, o meu pai já consumia álcool. Quer dizer, todos nós encontramos eles a consumir álcool, né? Ninguém nasceu assim, tinha o pai bom, depois passou a beber, mas todos já encontramos, né? Somos 4 irmãos. Primeiro, depois vem eu, depois vem outro irmão e uma menina, né? Que é a caçula, só temos uma menina. Então, de lá para cá, sofremos assim, bullying na escola, porque o pai bebe. E o meu pai tinha daquelas, quando te encontra na rua, ele grita, sou o pai do Jó. Ele se apresenta, e isso de certa forma depois começou a criar vergonha de assumir quem é o nosso pai, né? Era tão difícil viver assim. E isso foi constantemente indo. E depois observava o nosso pai a maltratar nossa mãe. Ele não batia, mas as palavras eram mais pesadas, talvez, que uma chapada e tal. Ele não fazia bem a nós. E ouvíamos sempre a dizer que vocês também vão beber um dia, porque o vosso pai bebe. O pai é inteligente, o pai estudou bem, mas o álcool era o problema. Mas nunca nos faltou educação, nunca nos faltou condições para comer, para beber e para vestir, né? Mas isso foi uma pedra no sapato, o álcool. Eu estou a contar mesmo sobre o álcool, porque dele derivou muitas situações, exatamente. Eu já vi meu pai a gritar por causa do problema do estômago, ele foi operado por causa do álcool, e quando aquela crise vinha, na minha cabeça, eu pensava, era só deixar o copo, era só deixar o álcool, mas era um vício que estava ali arrastado também. Eu só percebi isso mais tarde, mas para mim era uma situação muito difícil, como filho, como pequeno, e sobretudo quando vi a minha mãe a lamentar. Meu pai já queimou a nossa roupa. Na nossa casa não tinha janela, nem tinha porta, porque meu pai arrancava tudo, né? Se comprava uma coisa nova, partia tudo. E estávamos lá. Vivemos assim, até conhecer Cristo, né? Quando conhecemos Cristo, alguma coisa mudou significativamente. Eu conheci a oração, sobretudo a oração de intercessão, né? Ensinaram-me que Deus pode atender através da oração, mudar histórias. E aí onde eu conheci o livro de Jeremias 33:3, que diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo foi um dos primeiros versículos que eu conheci na Bíblia. E Ezequiel 22:30.
e busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha e orasse a favor deste povo, não é isso? E outros tantos versículos. Aplicamos a nossa vida na oração. Fui o primeiro a me converter em casa, a me entregar a Cristo. O Cristo me alcançou primeiro, depois o meu mano que eu sigo, excessivamente outros irmãos, não é isso? Então a história foi acontecendo. Mudamos várias vezes de províncias, de lugares, de casa, porque os vizinhos não queriam viver conosco. O pai bebia, aquela confusão, ninguém suporta, só nós suportávamos como filhos, né? Não tínhamos outra opção, é nosso pai. Fomos sempre educados e ensinados que, apesar do álcool e de tudo, é o nosso pai. Isso é o que me segurou. Mas os vizinhos não queriam viver conosco. Já fomos viver num prédio na Restinga, na Hyundai, que os vizinhos nos expulsaram. Eles falaram, não podem ficar aqui, nós entendemos. Fomos num bairro chamado Caimama, é onde ficamos. Pior, porque chegar lá era feito de dambas, montanhas. O meu pai, quando bebia, caía nas dambas. E hoje que eu falo, meu pai é deficiente de uma perna, que a perna não consegue, não faz o movimento de flexão nem de extensão, não consegue inclinar a perna, movimentar, ela é tão direita e dá uma dificuldade de andar, porque uma vez tinha uma damba, chama-se na Repinta, chamamos de a damba da Repinta, né? Uma montanha muito profunda. Meu pai, na altura, consumiu álcool e era noite, acho que estava a chover naquele dia. E ao caminhar, já imaginava onde vou chegar, ele tropeça e cai, rola naquela damba, rola. E como das outras vezes nós recebemos a notícia disso, dessa queda, né? Já recebemos notícia que o teu pai está na praça, caiu, o teu pai está na rua, vem lhe buscar. Eu já era cristão e comecei já a pregar a palavra do Senhor, era já um pouco conhecido entre os irmãos. E eu falava que Deus faz milagre, Deus liberta a família, mas aí estava meu pai, por outro lado, também a viver essa história. Quando a notícia nos chegou dessa queda, a explicação mexeu conosco. Por quê? Havia uma pedra lá na baixa, no fim da damba, que fazia um canto entre a damba e a pedra. O meu pai entrou aí, quer dizer, a perna dele tocou na pedra e a perna entrou mesmo no corpo. O osso entrou nessa parte, o fêmur entrou mesmo. E o meu pai ficou aí toda noite, eram 23 horas, estava a chover, as pessoas estavam em casa. E toda a madrugada só lhe viram de manhã. E já trouxe um prejuízo muito grande. E isso obrigou a minha mãe a internar com meu pai. Imagina como é que nós ficamos. Naquela altura cozinhávamos no fogareiro. O fogareiro, eu me lembro muito bem, só tinha um perno, não tinha outras partes. E era um quintal que era da minha avó, mas tinha vizinhos, né? Assim, partilhamos os quartos e tudo. E viver entre famílias que não são família diretamente é complicado, cada um tem sua cultura, seu hábito, sua origem, e era uma confusão. E nossa mãe tinha que nos deixar. Apesar das dificuldades, ela sempre nos educou, motivou a estudar. Estávamos a estudar apesar disso tudo, né? Internada a minha mãe com meu pai, nós passávamos fome. A minha mãe internada, meu pai no hospital ofendia mesmo. Mesmo internado, sim, estando a passar a necessitar de cuidados, exato, ainda assim ofendia. Ofendia minha mãe, até que um senhor no hospital disse: você está aqui, tua mulher está aqui contigo, nenhuma mulher assim, não, é raro mulheres assim, difícil de encontrar. Você bebe, lhe maltrata, mas ainda te cuida, você deve agradecer. Então, essas experiências foram difíceis para nós. Nessa altura, minha mãe abandona meu pai no hospital, porque meu pai é militar e estavam a tratar o documento de antigos combatentes. Não é isso? Ela tinha que abandonar meu pai no hospital, viajar para Luanda para ir tratar o documento por ele. Nesse processo todo ele estava internado. Tinha prova de vida e essas coisas todas. E aquilo é mover tudo, tirar fotografias para mandar lá, não dava para tirá-lo do hospital. Ele sobre o gesso e ferros que colocaram para puxar o osso, acho que esse é o processo que a medicina faz. Então, a minha mãe viaja, trata e volta com boas notícias. Quando o dinheiro começa a sair, o meu pai começa a ofender minha mãe, quer se separar da minha mãe e tudo mais. Mas eu entendia que ele estava a ser
na visão espiritual, ele estava sendo dominado por um espírito maligno, mas também a força do álcool, né? Numa visão natural, a força do álcool, o vício é forte, o vício é muito forte. Eu compreendia tudo isso e ele me tinha como um filho mais calmo, mais calado, que observava todas as coisas, outros se levantavam e tudo mais. O dinheiro, quando começou a sair, é outro problema. Aumentou o álcool, o consumo do álcool. Tinha dinheiro, bebia, naquela altura não havia crise, o quanto era, quer dizer, era muito dinheiro, 30 mil era muito dinheiro. A moeda tinha valor? Tinha muito valor, sim, naquela altura. E meu pai consumia 30 mil, com as moças no bairro, e fala mal da minha mãe no bairro, com as moças e tudo. Eu vi a minha mãe emagrecer. Eu não estou aqui a denegrir a imagem do pai, mas estou a contar uma história verdadeira. É um desabafo contando a história, a sua história, certo, de superação. Exatamente. Ok. Exato. Então tudo foi acontecendo, pessoas se juntaram na vida do meu pai por causa do dinheiro agora. Alguém apareceu na vida do meu pai e dava juro quando acontecia que o dinheiro demorava 2 meses. Então nesse processo de tempo ele fazia dívidas com juros. Até que o Senhor se tornou, parece que meu pai é a empresa que paga. Todos os meses tinha que dar juros e aumentava quando demorava, porque veio o dinheiro, meu pai demorava e depois tinha que dar com juros. Esse tempo que ficava sem dar, aumentava o juro. Quer dizer que o seu pai se tornou escravo. Exatamente. Não é? Isso prejudicou mais ainda, quer dizer, nós estávamos aí de mal ao pior. Ao pior, exatamente. Agora, Sr. João, certo, o seu pai vive até hoje, não é? Está vivo. E a sua mãe? Também está viva. Sua mãe também está viva. Vamos voltar ainda para a sua mãe, como mulher, não é, esposa, mãe dos filhos. Certo. Como hoje o Sr. João pode dizer como a sua mãe conseguia viver, sendo que tinha que passar por tudo aquilo que ela passou, certo, e via os filhos passando necessidade. Como a sua mãe conseguia viver tudo aquilo? Eu sou um dos principais admiradores da minha mãe. Quando comecei a crescer, comecei a perceber o poder da mente, o que pode prejudicar a mente. Eu comecei a analisar que essa situação pode trazer traumas, fazer com que uma mulher se desgoste e muitas coisas, porque é minha mãe, mas é mulher. Exatamente. Então, minha mãe é muito forte, porque apesar de que meu pai bebia, ele ofendia, quando recuperava, tem aquela fraqueza do álcool. Ela cozinhava. Nós até já dizemos à nossa mãe, não cozinha mais, mãe, porque assim vai lhe motivar a beber de novo. Ele chamava mano, o meu pai. A sua mãe chamava respeito, seu pai sim, mano. de mano? Sim, porque ela encontrou-se com meu pai quando ele era muito jovem. Ficaram juntos e tudo. Mas a minha mãe, não sei como é que ela sabia lidar com isso, mas mantinha o respeito pelo meu pai, cozinhava pelo meu pai, cuidava do meu pai. Isso até emociona-me, né? Sim, não era medo. Acho. Sim. Quer dizer, tem uma mãe forte. Já recebeu, o meu pai já partiu prato de vidros, aqueles rígidos mesmo, assim, parece mármore. Na cabeça. Na cabeça da sua mãe. Nós queríamos bater no nosso pai, ela disse, deixa. Tem que se separar uma vez. Mas essa separação é mais dolorosa do que qualquer separação. Por quê? Tem um detalhe. Eram separados, mas na mesma casa. Minha mãe dormia num quarto, meu pai no outro. E nós víamos isso. Foi assim uma separação de corpos, sim. Exatamente. Simplesmente, não? Sim. Não uma separação no seu todo, vamos assim dizer, conjugal no seu todo, de corpos apenas. Porque a minha mãe não queria sair, porque sabe que também ele precisa dela. Ela pensava assim. Nós não aprovamos essa atitude da minha mãe, porque parecia que ela está se sufocar para proteger outra pessoa, né? Mas ela sabia o que estava a fazer. Okay. Naquela altura, nunca acreditei que ia mudar alguma coisa. Não, até como cristão abria jejuns durante uns meses, depois desisti de jejuar e tudo, porque depois disso também o meu irmão ficou maluco. O seu irmão mais velho ficou maluco? Sim, eu acredito que afetou também essas situações, afetaram a mente dele. Então, o
o senhor João, apesar de jejuar e tudo mais, mas ainda assim não acreditava que possivelmente aquela situação pudesse vir a mudar. É esquisito, acredito em Deus. Exatamente. Amo a Deus, mas é como a Sara, que sorriu, né? Sim, Deus quando recebeu a notícia de que havia de gerar um filho. É a mesma coisa que eu senti. Deus é mesmo Deus e amém. Mas isso aqui não vai fazer. Não sei se... Sim, acho que faz parte do plano dele continuar assim. Duvidou um pouco. Duvidei. Fiquei parado durante quase um ano. Voltei a orar mais tarde. Já era pastor ou tinha apenas ainda a vida com Deus? Tinha vida com Deus, tinha uma certa influência com alguns jovens a discipular. Pregava já? Sim, já era pregador, certo. Okay. Em alguns grupos de oração e tudo. Mas o meu mano era maluco dentro do quarto. Trancado. O que era cristão ficou maluco. O que era cristão acabou enlouquecendo. Exato. Como foi viver isso, senhor João? Foi muito difícil. Meu pai nessa altura continuava a beber. O meu mano ficou louco, ele que estava a estudar bem na família. A minha irmã na mesma altura, caçula, ficou doente, que chegou a andar na cadeira de roda. Viajou fora desse país para tratar a saúde. Minha mãe no meio disso tudo que fazia tudo isso. E houve um momento que tudo aconteceu. Minha mãe doente, minha irmã doente, meu mano maluco, meu pai bêbado. Eu muitas vezes fui sacrificado na escola. Eu sentia já essa parte, que é melhor que eles fiquem bem e eu seja sacrificado. A escola colava sempre papéis, meu nome, porque propina e tal. Não cheguei a defender com os outros, no médio, naquela altura. Por causa dessa toda a situação. Nessa altura foi passar a feira no Lubango, estamos a falar, com o irmão dele, que também o álcool destruiu. Eles estão lá, o irmão tem trombose e ele tem deficiência. Até fizeram uma foto, eu observei a foto e tive experiência. E uma das coisas que foi impactante é a frase que surgiu. Como é que é? A noção que eu ganhei nisso tudo é que com meu pai alcoólatra, aprendi a não ser alcoólatra. Exato. Sim. Que alguém dizia há muito tempo que também será um alcoólatra. Exatamente, eu queria chegar até ali. Exato. Alguém dizia, quem é este alguém que vivia dizendo que vocês um dia seriam alcoólatras também? Família. Quer dizer, aquelas pessoas que deviam estar ali para vos dar ajuda, não é? Sim. Aquelas pessoas com quem vocês deviam contar. Foram elas que ainda assim diziam que vocês um dia também acabariam no mesmo caminho que o vosso pai. Com certeza. O senhor João, durante a explanação, disse que não havia sítio ou lugar aonde vocês iam viver e que na qual eram bem-vindos. Sim. Quase todo mundo lhes rejeitava. Sim. Senhor João, viver, ou melhor, viver desse jeito, aonde quer que vá, as pessoas lhe rejeitam, não é fácil. Não. Eu não quero nem imaginar viver numa situação dessas. Sim. E naquela altura, vocês ainda eram crianças, não é? Exato, adolescentes. Adolescentes, Minha irmã ainda era não criança. tinham atingido a maioridade. Sim, sim. E estudavam. Sim. Como foi viver tudo isso, senhor João? Ter que viver a rejeição da vizinhança. Como se não bastasse ter que viver o que vivia em casa, tendo um pai alcoólatra, vendo seu pai maltratando a sua mãe, maltratando vocês, vivendo a maior humilhação dentro de casa, para acrescentar, ainda eram rejeitados pela vizinhança. Como foi ter que viver tudo isso? Eu digo que o que nos ajudou é conhecer Jesus. Conhecer a Jesus. Por quê? Porque uma vez a minha mãe foi reclamar com as vizinhas, que quer dizer, são famílias, temos laços com outras pessoas, e eram nossos vizinhos naquele bairro, sobre o dinheiro que tiraram do meu pai, e meu pai falava mal da minha mãe naquelas pessoas. Quando a minha mãe foi, todos eles bateram na minha mãe. Agrediram a sua mãe? Sim. Naquele beco todo, ali empurrar, sair daqui, estás a reclamar à toa. Quer dizer, eles acreditavam nas palavras do meu pai. Então tinha uma imagem sobre a minha mãe por causa das palavras. E desta família tinha alguém que era cristão da mesma religião, da mesma igreja que eu. Também esteve ali no meio da agressão? Não esteve. Quer dizer, esse era um perigo para mim. Eu poderia odiá-lo, porque pertence naquela família que agrediu a minha mãe. E nos encontrávamos no culto. Como encarar ele? Foi muito difícil. Foi Jesus. Aquilo foi automático. Eu não conseguia odiar. Não conseguia mesmo.
até eu, sendo verdadeiro, já fiz esforço de odiar alguém, mas o Espírito de Deus não permitia. Não fui eu, foi o Espírito de Deus. Fizemos muito bem de ter conhecido Jesus, ou seja, Jesus fez muito bem de nos alcançar nessa época, porque ajudou muito. Acredito que se não conhecêssemos Jesus, eu tinha sonhos com meu irmão, já sentamos para arquitetar Segatuno. Nós dizemos assim, vamos ser roubadores de carro e os melhores de Angola. Nós falamos os melhores. Já ainda não tinham se embrenhado em tal empreitada, mas já se sentiam os melhores. Nós vamos ser e seremos os melhores. Sim, já começávamos. Até já tinham começado. Exatamente. A vida do roubo. Sim, é mesmo onde Jesus nos alcançou. Assaltando. Exato. Mas nunca fumei. Exatamente. Nunca consumi álcool. Graças a Deus. Sim, lúcido mesmo, com a decisão. Quer dizer, o que me embriagou são as experiências. A frustração disso tudo é que nos fez ter esse pensamento. Talvez roubando vamos dar dinheiro em casa, talvez roubando vamos proteger nossa mãe. Exato. O senhor João também falou aqui que chegou uma altura, tinha chegado uma altura da sua vida que saía, pregava, não é? Nas ruas, é pastor hoje, não é? Certo. Então o senhor João saía, já ia para a rua pregando o evangelho, pregando a verdade. Porém, mesmo o senhor João estando na rua a pregar o evangelho, a salvação, a cura, o seu pai estava do outro lado, se calhar da rua, caído no chão, bêbado, não é? Certo. Como é que o senhor João vivia isso? Sendo alguém que prega o evangelho, prega um Deus que pode mudar a vida das pessoas e não estava a conseguir ver a vida do seu pai transformada. Certo. Era normal no princípio, porque quase a camada cristã não conhecia meu pai. Quando começaram a conhecer... Quem não conhecia o seu pai? Os cristãos, os irmãos em Cristo. O meio social na qual o senhor João fazia parte não conhecia o seu pai. Não, cristão. O meio cristão. Exatamente. Sim. Não sabia que eu tinha um pai alcoólatra. Os irmãos em Cristo, né? Então não tinha muita relevância se preocupar com isso. Mas quando começaram a conhecer quem é o meu pai, ficou um pouco difícil pregar que Deus faz, Deus liberta. Porque quanto mais orava pelo meu pai, mais bebia. Essa visão que eu tinha disso, porque é assim que acontecia. Até porque uma vez aconteceu que eu tinha um convite para pregar e meu pai, trouxeram-me notícia que meu pai caiu no africano. Quer dizer, a pregação era na Calumba, no ministério. Numa zona daqui do Lubito. Exatamente. E o seu pai caiu no outro lado. No africano. Na mesma hora de ir pregar, trouxeram a notícia. Eu fiquei, vou pregar ou vou buscar meu pai? O meu pai. O que foi que o senhor João preferiu fazer? Atender ao Senhor ou socorrer o seu pai? Eu vou dizer que atendi o Senhor e socorri meu pai. Fez as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Quando eu digo atender o Senhor é porque eu devo honrar meu pai, apesar de tudo que ele faz, de tudo que está a viver. Olhei mais nesse versículo. Por quê? Porque pregador poderão substituir. Mas meu pai é meu pai. Ninguém pode ser mais filho do meu pai por um momento. Então eu fui buscar meu pai. E para piorar, quando eu estava a buscar meu pai, irmãos passavam, pessoas eram um pouco já conhecidos no Lubito. Então agora aí viram, meus irmãos passaram o pai e viram dele. O pastor que estava aqui para pregar, não está a pregar, mas está ali para socorrer o pai embriagado. Foi um dos dias mais vergonhosos da minha vida. Mas depois de fazer isso, me senti orgulhoso. Depois de fazer isso, se sentiu orgulho. E já alguma vez lhe passou pela cabeça o que teria acontecido se neste dia, ao invés de socorrer o seu pai, o senhor João fosse pregar, fazer a obra e dizer assim: Senhor, seja feita a sua vontade, eu entrego a situação do meu pai nas suas mãos? Acho que traria um trauma na minha cabeça, porque ou talvez meu pai faleceria lá e isso ia me pesar para sempre. Entre fazer as coisas de Deus e fazer as coisas de Deus, está o que tive uma conversa aqui nos bastidores, né? Ela disse que não é só fazer o que Deus manda, é fazer como Deus manda. Como Deus manda, exatamente. Então tudo é vontade de Deus, mas como fazer agora? O Evangelho tem outros pregadores. Lucas 10 diz que rogai ao Senhor da Serra para que envie mais ceifeiros.
mas não tem mais filho para ir buscar meu pai. Não tinha Então, mais naquele filho. momento, o Senhor João sentiu que Deus mandou o Senhor João Sim. de largar, não é, o Sim. Evangelho e Sim. ir ao encontro do seu pai. Porque a minha atitude pregaria mais do que a minha pregação. Exato. Porque imagina eu estar a falar versículos para cristãos. Não é mais poderoso do que ir salvar alguém. Meu pai era uma alma perdida, além de ser meu pai. E também pessoas que vieram me anunciar, conhecem-me, sabem que eu sou cristão, esperam de mim boas ações. Porque pode parecer brincadeira, o nome cristão soa como pessoas de bem. E nunca iria bem. Nunca iria bem, mas foi muito tentador para mim. Mas o amor de filho para pai falou mais alto. Eu tinha outra oportunidade, uma tentação. Poderia pagar alguns jovens que sempre fazem esse trabalho de buscar pessoas que caem. Tinha possibilidades para pagar, mas não me cairia bem. Não lhe cairia bem. Não. Tinha que ser o Senhor a fazer isso. Exatamente. Eu fui, até era muito mesmo conhecido no Lubito, por causa do que Deus estava a fazer através da minha vida, naquela altura. Quando uma coisa nova torna-se um vento, uma novidade, todos falam daquilo. Então todos me conheciam quase já. Yeah. Hoje, Senhor João, vemos que o Senhor João é um exemplo de resiliência, experiência e, sobretudo, superação. Certo. De tudo isso que o Senhor João viveu, e acreditamos nós que deve ter vivido outras situações mais, o que mais lhe marcou Exato. em toda esta trajetória? O que mais lhe marcou? Mas o que mais me marcou é conforme essa história deu reviravolta A reviravolta da da história. história.